Estados Unidos, democratas asseguram maioria absoluta no Senado norte-americano e a gente traz os detalhes sobre esta vitória, essa maioria. Repórter Tiago Américo, nosso correspondente. Tiago, e também chamou a atenção a vitória de um senador na Geórgia, é isso? Bem-vindo. Olá, Tiago. Bom dia para você, para a Lívia, para toda a audiência aqui da Jovem Pan News. Isso que você falou faz todo sentido. A Geórgia não tem um histórico de candidatos vencedores democratas. É um estado republicano, historicamente, e essa vitória é significativa, principalmente para o presidente norte-americano Joe Biden. Então, com isso, com a vitória desse pastor da Igreja Batista, que tem um eleitorado muito grande entre os negros da Geórgia, os democratas acabam agora tendo 51 importantes cadeiras no Senado Federal norte-americano das 100, ou seja, o presidente americano Joe Biden tem um conforto maior. Raphael Warnock venceu o segundo turno das eleições da Geórgia. Vale ressaltar que eram dois candidatos negros que disputavam. Do outro lado era o Rachel Walker, um ex-jogador famosíssimo de futebol aqui nos Estados Unidos, que tinha, segundo pesquisas, a maioria dos votos dos eleitores brancos da Geórgia, mas ele não conseguiu superar o seu rival democrata. Aliás, segundo especialistas, o que pode ter interferido essa derrota dele foram escândalos recentes ligados à violência doméstica contra as mulheres e também pedidos de aborto feitos por ele para as suas ex-namoradas, justamente ele que vinha com um discurso extremamente conservador e era contrário não só à lei do aborto, inclusive era contrário ao aborto quando as mulheres eram estupradas. Então isso pegou pesado, de acordo com os especialistas, e que pode ter contribuído para a sua derrota. Vale lembrar que ele era apoiado pelo ex-presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Então, a configuração nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos ficam com a maioria dos democratas no Senado e com uma maioria dos republicanos na Câmara dos Representantes. Tiago. Agora, Tiago, temos mais um tempinho só para te perguntar e relembrar a nossa audiência. Os Estados Unidos tiveram a eleição desse meio de mandato e essa eleição que nós tivemos agora ainda foi uma consequência daquele pleito, é isso? Isso, é o segundo turno das eleições. Aqui nos Estados Unidos, alguns estados, é possível, se você não consegue 50% mais um voto, ou seja, mais de 50% dos votos, você tem que ir para o segundo turno. No primeiro turno na Geórgia, os dois candidatos não conseguiram mais de 50% dos votos válidos e, por isso, 4 semanas depois, houve mais uma eleição, segundo turno, como é conhecido no Brasil, e aí sim já temos o resultado dessas eleições na Geórgia, que deram o resultado para o democrata do partido de Joe Biden. Tiago. Agora, só mais uma pergunta. Qual que é a repercussão aí nos Estados Unidos? Porque aquele massacre que previam da vitória republicana, esse massacre não aconteceu. A situação fica mais ou menos dividida e de que forma os resultados desta eleição do meio de mandato, todos esses efeitos na eleição presidencial daqui a 2 anos, Tiago? Isso interfere diretamente, segundo especialistas, inclusive ontem nós já havíamos falado aqui no jornal da Jovem Pan que isso pode interferir a candidatura do pré-candidato Donald Trump para as eleições presidenciais de 2024. Isso porque boa parte dos candidatos apoiados por Trump perdeu as eleições aqui nos Estados Unidos e isso acaba deixando o ex-presidente um pouco mais fragilizado. Vale ressaltar que dentro do partido político dele existe, inclusive, um começo de movimento falando que candidatos que têm um discurso mais extremista, mais de extrema-direita, vem perdendo fôlego, vem perdendo força nos Estados Unidos. Isso porque existe o eleitor que não é nem democrata, nem republicano, que fica mesclando um voto um ano para um candidato, outro ano para um outro candidato de uma outra candidatura, e isso acaba interferindo nesses eleitores que querem um discurso mais relacionados a questões progressistas, ao aborto, mas também a situação de Joe Biden não é nada boa nos Estados Unidos. Vale lembrar que a economia continua patinando, a inflação está alta, então esse resultado é benéfico para Joe Biden para os próximos 2 anos, principalmente no Senado americano, mas vale ressaltar que Donald Trump continua mais firme do que nunca aqui nos Estados Unidos e é uma preferência considerável do eleitor norte-americano. Tiago. Perfeito, um panorama sobre essa eleição nos Estados Unidos com o nosso correspondente Tiago Américo, que volta ainda nessa edição do Jornal da Manhã com outras informações. Até já.